Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje farei uma revisão de prática clínica, direcionando vocês, para os conteúdos que poderão cair, de maneira mais efetiva na avaliação. Então, vamos lá. Então, o que é SAI? A Sistematização da Ciência de Enfermagem SAI é a metodologia que o enfermeiro dispõe para aplicar seus conhecimentos técnicos, científicos e humanos na prática profissional. Sua implementação humaniza o atendimento prestado e confere maior segurança aos profissionais. Dessa forma, o paciente que ele é cuidado dentro de um cuidado sistematizado, ele tem um cuidado individualizado e propício para as suas reais necessidades, certo? Então, no Brasil, é definido pela resolução COFEN 358 de 2019, que ela diz que a sistematização da assistência de enfermagem ela tem que ser feita em todos os ambientes públicos e privados e tem que ser utilizado um método, que é o processo de enfermagem, certo? Então, o processo de enfermagem ele é um método para a organização e prestação de assistência de enfermagem, regulamentado pela resolução do Conselho Federal de Enfermagem 358 de 2009, e ele é dividido em 5 etapas: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. E ele fornece estrutura organizacional para a realização do propósito, que é a sistematização. Então, qual que é a importância? Ele melhora a qualidade da assistência ao paciente, a participação do paciente na assistência, porque ela é feita individualizada, em cima das suas reais necessidades, de uma maneira, depois de uma avaliação holística. Ela contribui para o crescimento profissional de cada enfermeiro, porque quando você transfere um paciente de um local para o outro, todo mundo utiliza essa mesma metodologia. Dessa forma, as outras pessoas que receberão esse paciente, ou até o outro profissional, que troca de plantão com você, que continua o cuidado, ele vai entender o que foi feito. Por quê? Porque tem um método, tem uma maneira de se fazer, certo? Tem um modo. Então, é mais fácil de ter uma continuidade e a conclusão ser de maneira positiva, efetiva. Tá? Os componentes: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. A coleta de dados ela visa reunir, verificar e comunicar os dados sobre o paciente, de forma que a informação básica seja estabelecida. Para isso é necessária a obtenção da história clínica, realização de exame físico e coleta de dados laboratoriais, através desses 3 métodos: história clínica, realização de exame físico e a coleta de dados laboratoriais. Tá? Quais são os métodos utilizados nessa abordagem inicial, nessa coleta de dados? Geralmente essa coleta de dados é feita através da entrevista de enfermagem, onde nós conseguimos reunir todos esses dados. Quais são os métodos? Observação, entrevista e o exame físico. Tá? A fonte pode ser principal ou secundária. Principal sempre que for o paciente, secundário sempre que for um outro documento ou uma outra pessoa, sempre que for uma outra fonte que não configura o paciente. Tá? Quais são os tipos de dados coletados? Dados subjetivos, aqueles que você observa. Dados objetivos, que você pode aferir através do exame físico, os exames. Os dados históricos, que ele vai te contar a história de vida pregressa ou doença pré-existente, outras coisas. E os dados atuais, que está acontecendo neste momento, que ele está te contando agora. Então, uma coleta de dados efetiva possibilita o quê? Possibilita o levantamento do diagnóstico de enfermagem de maneira efetiva e inerente às reais necessidades do paciente. Tá? Então, o diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade aos problemas da saúde, processos vitais, reais ou potenciais, proporcionando a base para a seleção das intervenções de enfermagem, visando ao alcance de resultados às quais a enfermeira é responsável, ou o enfermeiro. É utilizada uma taxonomia que é o NANDA, que agora é chamada de NANDA Internacional. Então, quais são os tipos de diagnóstico de enfermagem? Nós temos 4. Real, de risco, de síndrome e de promoção à saúde. O diagnóstico real é o que está acontecendo agora. As suas partes são diagnóstico de enfermagem, mais fator relacionado, mais característica definidora. O de risco, o que pode ocasionar, Quais riscos o paciente poderá apresentar? Quais riscos o paciente apresenta? Então, ele é composto de diagnóstico de enfermagem mais fator relacionado. O de síndrome é um grupo de diagnóstico de enfermagem ou de riscos previstos relacionados com determinado evento ou situação. Ele é composto de diagnóstico de enfermagem, mais fator relacionado, mais característica definidora. Então, o NANDA traz alguns diagnósticos de síndrome. Ele não permeia todas as síndromes, caracterizando um conjunto de sinais
e sintomas. A promoção à saúde, né, o diagnóstico de promoção à saúde são fatores que o paciente apresenta disposição para melhorar. Então, as disposições de melhora. Ele também pode ser chamado de bem-estar. Então, ele é diagnóstico de enfermagem, mas a característica definidora, né? Então, o processo de enfermagem, ele tem as metas e os objetivos. As metas, elas são utilizadas para avaliar se a reação identificada no enunciado do diagnóstico de enfermagem foi prevenida, alterada ou corrigida. E os objetivos são condições necessárias ao alcance das metas, certo? E a gente utiliza as prescrições, tá? Para alcançar os objetivos e os objetivos para alcançar o quê? As metas, tá? Então é através das prescrições que eu consigo intervir para alcançar um objetivo. E através do conjunto de objetivos eu consigo alcançar as metas, tá? Quais são as taxonomias utilizadas no processo de enfermagem? Para a gente conferir, né, todo esse processo, para a gente executar. Então, diagnóstico de enfermagem eu utilizo a NANDA Internacional. As metas eu utilizo o NOC, ou classificação dos resultados de enfermagem, e para pressão eu utilizo o NIC, classificação das intervenções de enfermagem, certo? Então, o NANDA eu vou utilizar para problemas levantados. O NOC para os resultados esperados, que são as metas. E o NIC para as intervenções de enfermagem, certo? Aqui eu deixo algumas questões, né, que vão nortear o estudo de vocês e vocês conseguem tirar as respostas desses questionamentos do próprio slide aqui apresentado, tá bom?